por exemplo, lá no Egito, nas pirâmides, tem vários desenhos de notebooks, de helicópteros que foram gravados nas pedras. Eles já teriam esse conhecimento de que a tecnologia iria existir, ou naquela época eles já tentaram fazer isso acontecer ou não? Não, esses artefatos, essas iconografias arqueológicas, tem muita coisa fake, né? Então, por exemplo, eu sou arqueólogo, pesquiso isso há décadas, né? Não tenho notícia de nenhuma evidência real, por exemplo, notebook. Assim, o que a gente tem são ou coisas fakes, ou coisas, por exemplo, aparece um celular antigo sendo usado na época Exato. da helenística clássica, né? Mas aquilo Aham. lá, se sabe que era uma caixinha para portar ervas, que já está bem descrita na iconografia. A gente sabe. Então, assim, tem coisas que são realmente evidências verdadeiras, mas que aquilo lá não é Aham. um celular, é uma outra coisa que já existia naquela cultura e que o pessoal força. Por exemplo, não sei se vocês já Entendi. viram, tem algumas entidades sumérias que usam como se fosse um relógio de pulso, uma Aham. pulseirinha e Sim. um círculozinho com uma iconografia. Aham. O pessoal fala que é relógio de pulso. É uma bobagem, né? Aquilo lá é um bracelete, tem toda uma iconografia religiosa sobre aquilo. Mas assim, então assim, tem evidências que são totalmente fakes, tem evidências que são outras coisas, né? Eu Aham. nunca ouvi falar. Agora, aquele do helicóptero que tem em Dendera, no Egito, né? Tem um Isso. helicóptero, tem parece uma navezinha, parece um submarinozinho. Aham. Aquilo ali ou é uma sobreposição de escritas posteriores, tem todo um estudo sobre isso. Ah, entendi. Ou também é uma coisa muito misteriosa, ninguém sabe exatamente o que é. Tem gente até que fala que os sacerdotes do Antigo Egito conseguiam ter algum tipo de clarividência do futuro e conseguir aí. A gente pode explicar de diversas maneiras se a gente for para essas coisas alternativas, né? Sim. Mas tem que ver evidência por evidência, viu, Estevão? Não dá para falar assim Aham. de uma maneira geral. Tem que ver uma por uma. Tem muita coisa interessante, mas tem muita coisa também que é fake. Sim. Tem alguma que você conseguiria mostrar agora para nós? Tipo, alguma coisa que envolva o Egito ou alguma Posso coisa mostrar assim, inca que deixa eu você ver poderia se eu tenho mostrar aqui uma separado. imagem para a gente que de fato essa seja uma possível imagem verdadeira? Dessa minha aluna Carla, em que a gente fala exatamente disso, do porquê que tenta entender esses limites dessa pesquisa 7, né, ligada à arqueologia, esses seres que provavelmente vieram na antiguidade, que habitavam a Terra, e no final a gente tenta entender por que eles não têm mais contato com a civilização humana, o que mudou. Esse aqui é um artigo que você publicou, Essa é uma tese, uma essa é uma tese. tese que eu orientei. E aí nós publicamos esse artigo aqui, eu publiquei esse artigo também depois, junto com ela e junto com outro pesquisador, que vai falar sobre esses contatos interétnicos em várias sociedades indígenas e tudo. E aí o que a gente fala nesse artigo que foi publicado, né? De que, olha que interessante, muitas sociedades indígenas hoje falam que mantêm contato com esses seres desde milhares de anos. O contato não foi cortado. Então olha que interessante, inclusive esses seres visitariam essas tribos indígenas. E a coisa numa proporção tão grande, Carlos, que tem um congresso que é feito anualmente lá em Utah, nos Estados Unidos, acho que é em Sedona, que chama Star Knowledge Conference, que é a Conferência do Conhecimento das Estrelas. Os líderes da comunidade Hopi, eles convidam várias lideranças mundiais indígenas que se reúnem uma vez por ano nesse congresso indígena e eles discutem o conhecimento que esses seres têm passado para eles. No último ano, por exemplo. De visitações, o fulano foi visitar outro planeta. É sério, não tô brincando não. Que o indígena tal foi levado para outro planeta e conversou com o fulano e voltou e trouxe tal conhecimento. Ou que tal ser passou uma erva nova lá, uma medicina, ou que ensinou uma meditação, ou que ensinou isso, ensinou aquilo. Olha a loucura, que é loucura no bom sentido, eu tô querendo dizer, né? Da coisa, Sim. o mundo alternativo que a gente vive, certo? Quando a gente vai O que analisar. é a comunidade Hopi? O que é a comunidade Hopi que você Hopi falou? é um povo que existe há milhares de anos lá nos Estados Unidos, em Utah. E eles têm essas tradições, né? E tem até uma entrevista com um dos chefes da comunidade Hopi, e olha que interessante, que ele fala que durante o século XIX até o século XX, os ancestrais dele contam para ele que ele foi muito perseguido pelo governo e pela Igreja Católica, e que eles não podiam contar sobre essas experiências que eles tinham, nem que eles tinham contato com esses seres. E que hoje eles podem falar abertamente, que esses seres visitam eles há milhares de anos e que o contato nunca foi interrompido. Então, eu publiquei esse artigo, há uns anos atrás, mostrando exatamente isso, colocando os relatos antropológicos desses senhores e tudo, e falando, olha, o contato com esses extraterrestres, entre aspas, ele foi cortado nessa nossa sociedade moderna, ocidental, europeia, anglo-saxônica, né?
essas civilizações muito antigas ou que são culturas tradicionais, elas ainda afirmam manter contato com esses seres, eles nunca foram embora, ou são misteriosos, eles sabem muito bem quem são, de onde vêm. Então é muito interessante, isso é uma cultura de milhares de anos de contato com esses seres. Esses seres, para eles viverem com nós, provavelmente eles não poderiam estar na forma que eles chegaram aqui. Existiria a possibilidade deles, que nem no filme do MIB é um Bicho Preto, que a nave chega, ele pega e tira toda a capa do homem, como se fosse a pele, toda a parte, e coloca por cima dele. Existia alguma possibilidade, por exemplo, dessas mortes terem alguma associação assim, eles virem usar partes nossas para eles poder habitar conosco, ou não? Ou não tem nada a ver isso? O que alguns relatos que eu já li na ufologia falam, são poucos, tá? Não são muitos que entraram nesse assunto tão específico, tá? Uhum. Mas o que algumas pessoas falam é que alguns desses seres alienígenas dizem que existe toda uma... o que eu vou falar aqui é bem esotérico, tá? Mas assim, Sim. isso eu falo relato, tá? Bem alternativo. Não é que eu acredito nisso ou que isso seja ciência de alguma forma. Sim. Mas o que eles dizem é o seguinte: existe toda uma bioenergética que existe no planeta Terra e nos seres que habitam a Terra. Então nós estaríamos tunados com essa bioenergética. Tá? Então, essas energias, seja lá o que for, essas frequências biológicas, seja lá o que for, elas são danosas para algumas entidades extraterrestres que não estão tunadas com essa energia. E não só isso. As próprias ações das pessoas, os pensamentos principalmente, as intenções, os sentimentos, geram padrões energéticos que podem danificar outras entidades biológicas. Isso não só fora da Terra, na Terra também. Sim. Então, muitos seres extraterrestres dizem que não entram em contato com a humanidade. Aí vem esse termo esotérico que a gente ouve falar sempre, porque a nossa vibração, nossa vibração biológica, não é compatível com a deles. Mas não seria uma coisa de corpo. É claro que, provavelmente, se a gente for pensar em termos de tecnologia, seria possível fazer uma bioengenharia para produzir um corpo que seja como se fosse um escudo, né? Sim. Então, é como se fosse um avatar, né? Um avatar, não aquele do filme, aquela coisa azul, né? Mas, Sim. assim, brincando assim, eu posso construir uma... Isso entra num outro assunto, me lembrem aqui para falar sobre esse assunto, mas, claro, que se eu vou... Isso é até lógico na ciência, né? Se eu vou... Aquele filme, não sei se vocês viram um filme sobre Titã, que saiu de ficção científica nos últimos anos. Sim. O cara constrói um corpo um corpo biológico de engenharia genética para poder o ser humano habitar em Titã. E ele transfere a consciência dele para aquele corpo. Sim. Então é mais... Mas é bem parecido com o Avatar mesmo. O Avatar realmente é exatamente isso. Mais ou menos isso, né? Os seres extraterrestres que... E é muito lógico, né? Se eu for... provavelmente o ser humano daqui a alguns 1000 anos, se a gente sobreviver, né? Quando a gente for explorar o cosmos de fato, a gente vai ter que fazer isso, construir um traje biológico para poder habitar os mundos que a gente vai explorar. E provavelmente vai ser biológico, não vai ser mecânico nem biomecânico, vai ser totalmente biológico, né? Um traje que consiga e que se adapte a certos mundos, né? Consiga respirar amônia, ou seja lá o que for, né? Consiga resistir à pressão, ou um corpo aquático, num planeta aquático, ou um corpo que resista a ácidos. Enfim, é muito óbvio isso, né? Isso remete até à própria origem do homem. Muito provavelmente os seres que existem aqui no planeta Terra foram criados através de bioengenharia para habitar esse pontinho do sistema solar.